Vem aqui para falar do último jogo do dia, a vitória dos Estados Unidos contra a seleção da Bósnia-Herzegovina por 2-0. Portanto, você que aguardou com suspense o cliffhanger do último vídeo, os Estados Unidos serão um adversário da Bélgica nas oitavas de final. Bélgica e Estados Unidos já se enfrentaram em outras duas oportunidades pela Copa do Mundo. Uma, se eu não me engano, em 1950, né, quando os Estados Unidos vencem, e outra em 2014, ambas as oportunidades aqui no Brasil, em 2014, com vitória belga na prorrogação, aquele jogo que consagrou Tim Howard como goleiro com mais defesas em uma partida de Copa do Mundo, né? Nos 120 minutos ele fez 16 defesas, né? Agora será que Matt Freese vai conseguir fazer o tanto de defesas, ou será o Thibaut Courtois? Enfim, veremos, falaremos mais sobre esse jogo na prévia dele, né? Mas sobre o jogo de hoje, da vitória dos Estados Unidos, foi um jogo que tinha um desenho muito claro, né? Que a seleção bósnia precisava segurar ao máximo os Estados Unidos, impedir que saísse um gol logo no primeiro tempo, porque teria melhores chances nas bolas paradas ou tentando cansar os Estados Unidos e aproveitar os espaços que deixasse no segundo tempo, né? Tanto que foi uma Bósnia que um primeiro tempo um pouco estranho, abdicou de jogar, teve um volume muito baixo de jogo, né? Basicamente as chances mais perigosas vieram em escanteios, já que esse time é bastante alto, né? Hoje veio a campo mais uma vez com Dzeko e Demirovic na frente, que são dois centroavantes de muita estatura. O Dzeko um cara de maior qualidade técnica, que hoje apareceu pouco, né? Porque contra-ataques mais perigosos pouco surgiram, e também porque foi muito bem marcado por Tyler Adams, e assim evitou-se que ele fosse ativo na partida, né? Precisando ser esse principal como centroavante, um cara que é armador do time também. Também uma partida apagada dos dois pontas da Bósnia, né? Do Alaibegovic, que é o cara de quem mais se espera, mas também a Bósnia que não jogou propriamente com dois pontas, né? Mas jogou com o Gigovic e o Sunic no meio, como caras que carregam melhor a bola, mas isso pouco aconteceu durante o jogo, né? O que nós vimos foi uma seleção estadunidense, mais uma vez, de altíssima intensidade, de altíssima entrega, de muita variação, de muita movimentação, um time que não parava em nenhum segundo, né? Balogun como um cara que volta, ajuda na marcação, ajuda na formação do jogo. O Pulisic, que é a referência técnica desse time, também chegando muito bem pela esquerda, atraindo marcação, puxando e criando ótimas oportunidades. Foi mais um jogo excelente do Malik Tillman, que é um meia de grande qualidade, que vou te dizer, vai crescer o seu passe nessa temporada, vai ser um cara que vai atrair nomes no mercado, né? Porque joga no PSV hoje e com certeza tem futebol para jogar em algum time ainda maior, né? Então, uma grande Copa até aqui do Malik Tillman, que se não é o grande destaque dos Estados Unidos, é um dos grandes destaques, né? Acaba que no primeiro tempo os estadunidenses fazem um gol que é impedido, né? O gol do Balogun. Mas pouquíssimo tempo depois, inclusive muito próximo do fim do primeiro tempo, a Bósnia estava quase conseguindo o seu objetivo, mas uma falha da defesa, né? Que basicamente uma bola que vai lentamente chegando no Balogun, que nenhum defensor, nenhum meia consegue tirar. Ela é desviada, se eu não me engano, pelo Gigovic para o Balogun, que entre os zagueiros chuta e marca por baixo do Vassili, né? Um gol, assim, tudo que a Bósnia não precisava, né? O gol é feio, é de uma seleção bosníaca que vinha conseguindo segurar esses ímpetos dos Estados Unidos, ainda que eles se avolumavam tanto que o gol parecia iminente, mas um gol feio, né? Para uma defesa que parece ser a grande valência desse time, acabou sendo vazada. Acaba que o segundo tempo começa com a seleção da Bósnia tentando alterar alguma coisa, né? Tentando partir para o ataque, mas sem muito sucesso. A gente falou no vídeo de previsões que é um time que tem certa dificuldade em propor o jogo, em carregar a bola, porque não tem jogadores para isso, né? Não tem o meia de armação, não tem pontas que entram
por dentro, nem volante, nem laterais que apoiem. É um time bastante configurado para o contra-ataque ou para a bola parada, né? Conseguiu fazer isso na fase de grupos, mas hoje talvez pegou seu adversário mais difícil. Então os Estados Unidos pressionavam muito bem a saída de bola da Bósnia e estavam sempre recuperando boas oportunidades, né? Até com esse ímpeto do contra-ataque, da recuperação de bola alta, foi que vem aos 64 minutos um lance um pouco precavido do Balogun, que vem fazendo uma Copa do Mundo muito boa, né? Já tem 4 gols marcados e ele faz uma falta bem feia no Muharemovic, que voltou hoje, tinha sido expulso contra a seleção da Suíça. Levou um pisão, né, na panturrilha, e ali, por mais que não houvesse intenção, realmente o gesto é suficiente para marcar um vermelho. Inclusive, gesto que lembra muito uma falta do Lionel Messi contra a Argélia. Inclusive, no vídeo de Argentina e Argélia, eu acho que eu não chego a mencionar isso, mas eu teria expulsado o Messi naquele jogo, tá? Inclusive, caso tivesse sido expulso naquela oportunidade, o Messi não teria marcado os 3 gols contra a Argélia e tampouco os 2 que ele marca contra a Áustria, né? Não estaria no campo. Mas, enfim, esses são outros 500. Fato é que o Balogun foi expulso hoje e, no emocional, pouco antes da pausa para hidratação, com tempo ainda, com quase um pouco mais, inclusive, de meia hora de jogo, parecia que a Bósnia do Barbarrez ia se ajustar para conseguir aproveitar esse espaço recém-encontrado, mas o que nós vimos foi uma Bósnia que circulava, cruzava a bola. Circulava, chutava de longe. Circulava, cruzava a bola. Era um time que, como nós sabemos, tem pouca criatividade e não conseguiu achar ninguém que conseguisse melhorar essa criatividade, né? Até coloca o Mamić, mas não é o cara para fazer isso também, porque ele até dá mais intensidade, né? Mais vontade, volume, só que ele chuta muito de fora, ele tenta infiltrar, ele não cria jogo. Então, assim, foi uma Bósnia muito pobre nisso, tão pobre que com um jogador a menos consegue fazer uma falta e sofrer um gol de falta do Malik Tillman, consagrando o ótimo jogo que ele fez, para mim o melhor em campo. E acaba sendo um time que deixa uma má impressão, né? Pelo menos vinha fazendo a Copa do Mundo até aqui muito estável a seleção da Bósnia, na sua proposta, jogando bem a partir dela, mas hoje pegou uma seleção que identificou as principais forças dessa equipe e conseguiu explorá-las muito bem, e acaba sendo mais uma ótima partida dos Estados Unidos, que vem forte, tá? É um time norte-americano que vem me surpreendendo e muito. Chegou muitíssimo questionado, o time treinado pelo Maurício Pochettino, que é um cara de muita experiência em grandes times da Europa, mas o treinador argentino conseguiu achar uma estrutura para esse time e conseguiu achar um estilo de jogo que intimida. E que vai, por exemplo, pegar a seleção da Bélgica, no que talvez é o seu desafio mais importante até aqui, já que a Bélgica é um time que tem mais nome, que tem mais peças imponentes, né? É mais um jogo que os Estados Unidos entram para trocar. Não entram como azarões, entram como 50-50, né? Um jogo que pode cair para qualquer um dos lados. Então, uma seleção estadunidense que hoje pegou um time que realmente não conseguiu jogar de acordo com o que costuma fazer, dada a oportunidade de conseguir algo que parecia improvável, não conseguiu aproveitar tampouco, e os Estados Unidos conseguem passar nesse teste e vão ter agora o seu teste mais difícil nas oitavas de final da Copa do Mundo. É isso aí, pessoal. Tabela do nosso bolão para finalizar esse dia vai estar aqui nos comentários. Até a próxima.